Oi pessoal, mais uma live muito especial. O som tá bom? Será que eu falo assim pra sempre? Eu tava meio surdo, tava falando meio alto mesmo. A música tá de boa, né? Então pessoal, a gente vai fazer uma live, mais uma Bíblia Live falando da Bíblia, um capítulo bíblico. Hoje a gente vai ler sobre Efésios 3, então compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que as pessoas possam ver um pouquinho justamente da pregação da palavra. Nós vamos acabar gravando esse vídeo porque a internet hoje não está tão boa e a gente está gravando esse vídeo em outro celular também. Qualquer coisa, se ficar muito ruim, a gente posta daí, no caso, a imagem ali e tal, sendo que na verdade a imagem em si talvez nem seja de tanta valia, né? Seja mais as palavras que vão ser ditas aqui, porque eu creio que se nós cremos em um Espírito Santo, ele pode nos ajudar a entender, nos dar sabedoria sobre a própria palavra de Deus. E tecnicamente, já que a galera gosta dessa palavra, que eu falo 333 vezes nos vídeos, eu estou ao vivo também. Eu espero que nós possamos ouvir o que as pessoas têm a dizer e caso elas estejam equivocadas, caso elas estejam, vamos dizer assim, em algum raciocínio meio só para defender o que elas acreditam, no sentido de expor ideias que não coincidem com o Evangelho, que nós sejamos pessoas que possam exortar essas outras pessoas no caso, né? E que nós possamos conversar e chegar, vamos dizer assim, à unidade de fé que Paulo fala. Eu não digo que nós necessariamente formaremos um grupo só de cristãos que vão crer nisso, que vão crer naquilo, num sentido de abrir uma denominação religiosa. Mas muito pelo contrário, a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo, ou pelo menos do cabeça que Paulo fala aqui, ela segue justamente esse cabeça, por ter Cristo como a pedra angular, como a pedra de referência, né? A rocha é Jesus, né? Igual nós estávamos falando. Então, tecnicamente, vamos começar a olhar um pouquinho mais para Jesus, um pouquinho mais para Cristo. E de preferência, não tem problema a gente fazer algumas exegéticas, umas hermenêuticas da vida e de repente colocar estudos de história, o contexto, que é muito importante, mas talvez nós devamos dar mais atenção para como a gente tem interpretado as escrituras, sabe? Porque o que caracteriza, vamos dizer assim, seitas é justamente sempre tem um cara lá que tem novas revelações que nunca estiveram na Bíblia, nunca passaram pelas cartas dos apóstolos ali, seja do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos em si, né, Lucas, enfim. Então, tecnicamente, se a nossa regra de fé se baseia na Bíblia, que nós possamos seguir por esse caminho. Porque tudo que foge dela, eu não posso dizer que é a verdade de Deus, entende? Eu não posso dizer que a serpente de Satanás, a serpente do Éden, ela voava porque o castigo dela foi rastejar sobre a terra, porque a palavra de Deus não fala que ela voava. Então eu não posso acrescentar coisas à palavra, à escritura, sendo que nela não continha nada disso. Eu não posso dizer que a serpente do Éden, ela tinha asas de ouro que reluziam sobre as águas, sendo que não estava escrito na palavra. Muitas das coisas nós vamos conversar. Nós vamos ler a palavra, o que é muito importante. Hoje então a gente vai ver Efésios 3. Mas o mais importante é que nós estamos fazendo isso para a glória de Deus. Se nós fôssemos igual o exemplo de alguns fariseus da Bíblia, não estou dizendo que necessariamente, né,
a galera estava perdida naquela época, porque nós seríamos talvez os fariseus da época. Então, e quiséssemos fazer alguma coisa só para nos mostrarmos, ou alguma coisa nesse sentido, a nossa recompensa a gente já tinha. Já tinha, porque tem pessoas que assistem, tem pessoas que curtem, tem pessoas que elogiam de repente na rua e blá blá blá, alguma coisa assim. Então, o nosso objetivo não é receber elogios, não é receber aplausos, não é receber honra que, enfim, é glorificar a Deus que está nos céus. Ok? Show? Então vamos lá. Outra hora a gente entra em outros assuntos. Na introdução a gente faz justamente isso, né? O pessoal que comentar aí, quiser oração, nós vamos orar depois, não dentro do vídeo, depois do vídeo, a princípio. E abra um coração para o Evangelho de Jesus. Muitos dos nossos problemas, muitas das nossas picuinhas que a gente faz durante o dia, nossos ressentimentos, são porque nós não estamos apegados à palavra de Deus. Quando ela é injustiça, para corrigir uma injustiça, tudo certo. Mas quando ela é das nossas próprias justiças, ou da nossa justiça própria, isso fere o Evangelho de Cristo. Às vezes a nossa justiça própria, no sentido de que se a gente compreendeu o Evangelho e está seguindo o que Jesus falou, aí sim, né, tudo certo. Mas quando é uma justiça própria minha, da minha carne, da minha pecaminosidade, então descarta, mano. Você vai ter que lutar contra essa carne, porque senão você vai falar muita coisa que vai acabar ferindo pessoas. Show? Vamos lá então? No capítulo 3 de Efésios fala: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Vamos parar aqui já. Tecnicamente, nós já fizemos um vídeo falando sobre um pouquinho do primeiro capítulo de Efésios, depois o segundo capítulo de Efésios também, e aqui nós já estamos no terceiro. Então, se nós dermos uma atençãozinha lá no primeiro, a gente já falou do contexto de Paulo, né? Que ele estava preso, literalmente, e de lá ele escrevia suas cartas, né? Então, tecnicamente, esse moço aqui que estava preso, esse cara aqui que se chama Paulo, ele estava anunciando uma coisa muito especial. Nós sabemos que quando nós abrimos a Bíblia no primeiro capítulo de João, nós vemos que algumas frases que às vezes não têm sentido para nós quando nós não chegamos a fundo na palavra. Por exemplo, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ué, mas quem eram os seus? Hoje o cristianismo sofre, eu digo se for um cristianismo vindo de Jesus, ele sofre muito justamente pela nossa ignorância, pela nossa falta de compromisso com Deus. Nós não estamos mais buscando a Deus para conhecê-lo, que talvez seja uma das primeiras coisas que nós deveríamos fazer. Nós não lemos Paulo como uma pessoa que foi revelado um mistério que anteriormente não tinha sido revelado para qualquer pessoa a não ser os profetas, os mensageiros de Deus. Vamos lá então, vamos continuar. Versículo 3 do capítulo 3 de Efésios. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Ok, aqui, se a gente notar, esse versículo dá a chave para a gente entender o capítulo 3 de Efésios. A gente vai entender o capítulo 3 de Efésios, vamos dizer assim, de uma forma rasa, normal. A gente vai ler aqui e a gente vai entender rasinho, mas quando a gente assiste ou vê novamente o capítulo 2, nós vemos a preciosidade do que Paulo estava falando, né? Aqui o autor dessa Bíblia, aqui, pelo menos no sentido de escritor, colocou o título, que não existe necessariamente, né, no pergaminho. Os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. E é isso que nós vamos conversar agora nesse capítulo 3. Então vamos lá, vamos continuar.
Versículo 4 do capítulo 3 de Efésios. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. A saber, então aqui ele coloca, revelando, vamos dizer assim, para quem foi manifestado esse segredo. E quando nós acabamos entendendo um pouco qual é a grandeza dessa palavra, qual é a importância dessa palavra, você vai conseguir enxergar. Eu, hoje aqui no meu sofazinho, você lá no teu trabalho, em algum lugar, enfim, que você estiver assistindo em casa, na rua, num grupo, alguma coisa nesse sentido, vocês vão notar o quê? Que Paulo, ele mesmo está explicando e revelando o que foi que ele recebeu, qual que era esse mistério de Deus que ele recebeu. O que foi revelado a ele. E ele compartilha isso justamente com os gentios, com as pessoas que não eram, vamos dizer assim, parte do grupo escolhido de Deus, no sentido que eles já tinham uma promessa para aquele povo e tal, sendo que os gentios eles acabaram sendo enxertados no corpo, formando um só corpo. E é isso que Paulo vai falar, se não me engano, no capítulo 4. Mas vamos continuar? Versículo 5. Vamos ler de novo. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. E agora, nós tão cheios da razão e da religiosidade, vamos falar, se fôssemos, vamos dizer assim, da turma da promessa ali e tal, da promessa, vamos dizer assim, do nosso grupinho, que não iríamos aceitar outras pessoas, né? Nós olharíamos e diríamos assim, lógico que não. Você é louco, Paulo? Você vai inserir esses caras, você, né? Vai inserir esses caras aí no corpo de Cristo? Que maluquice é essa? Esse apóstolo só pode ser um maluco. Como assim? A promessa foi dada a nós, de berço. E Jesus nos conta uma parábola muito importante. E eu quero que você pense nesse Deus onisciente, onipresente, onipotente. Eu quero que você pense no Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. E eu quero que você escute essa parábola. Ela fala de uns trabalhadores, de um certo homem que foi recolher uns trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E aí era mais ou menos 7 da manhã, 9 da manhã, ele disse, venham trabalhar na vinha e eu vou pagar o que é justo para vocês, né? Naquela época, se eu não me engano até na escritura, não tenho certeza agora, mas a princípio falava de um denário. Um denário sim, de certeza era um pagamento de um trabalhador comum, né? Na época. Isso temos relativamente uma certeza grande. Mas eu digo no sentido que as palavras específicas que estão sendo faladas na parábola. Ok. E aí ele passou um pouco mais tarde. E chegou, viu uns homens sentados lá na calçada e disse assim, lá na rua, venham trabalhar na minha vinha. Aí eles, ok, tudo bem, vamos lá e tal, foram. Beleza. Aí ele passou, vamos resumir, lá no finalzinho da tarde já, dizendo, e vocês, o que estão fazendo aqui? Aí a gente está esperando por trabalho, sendo que, muitas vezes, ao final do dia não tinha mais trabalho, não tinha mais o que eles fazerem. Eles estavam lá, talvez, isso não está na escritura, pensando, poxa, não conseguimos trabalho, não estamos, trabalhando para aquele senhor que paga justamente os funcionários no final do dia. Mas não demos tanta atenção do que não está na palavra, vamos dar atenção no que está na palavra. Show?
E eles foram. E aí chegou bem o final do dia lá e foram receber o salário, claro, né? Foram receber o dia de trabalho. E o que aconteceu? Foram, né, os últimos que chegaram, foram lá os primeiros da fila e começaram a receber. E saíram, né, faceiros, poxa, trabalhei um pouquinho aqui, já recebi, né, e tal, foi, né. Isso não está na palavra necessariamente, né, só estou falando para dar aquela ilustradinha. Então, ok, eles receberam. Imagine você no final da fila, o cara que trabalhou desde a manhãzinha. A gente pode ilustrar isso com um exemplo bem prático das nossas igrejas. Da nossa igreja em si, né, porque só existe uma a princípio. Então, o cara que de berço foi o cara que foi apresentado no templo, o cara que passou por todas as escolinhas dominicais, passou pelos aventureiros, passou pelos desbravadores, passou pelo, né, depende das nossas instituições em si, os nomes são diferentes, então eles foram indo. Ok, e daí foram para os jovens, foram para os adultos, foram para os velhos, né, foram para os senhorzinhos, grupo da melhor idade agora da igreja, né, então topzera. Aí tem os jubilados, né, a galera que já se aposentou do ministério, já tá não sei o que, enfim, beleza. E aí, ok, muito bem. A indignação dos trabalhadores, quando eles chegaram na hora de receber e viram que receberam a mesma coisa daqueles que chegaram por último, no dia ali de trabalho, foi pensando, poxa, a gente está aqui desde as 9 da manhã, os caras entraram às 5 ali e vão receber a mesma coisa que a gente. Por que eu estou citando essa palavra? Eu quero que você busque essa palavra. Eu quero que você pesquise. Você tem uma internet aí, cara. Você tem um celular, um notebook, sei lá o que você tem aí, mas você consegue ver. Você consegue pesquisar. Você vai ser igual os crentes da Bereia lá, que pegavam o que o apóstolo Paulo falava e pesquisava para ver se realmente era verdade. Para não ficar igual um bobo, escutando, dando glória a Deus, aleluia, a alguma coisa que você sabe que não é verdade. Porque as escrituras estão para provar o que é verdade e o que não é verdade. Show? E essa foi, inclusive, se não me engano, uma das exortações da igreja de Éfeso. Vocês testavam os apóstolos, ou deixa eu lembrar como é que era a passagem. Eu não vou lembrar com certeza agora, mas enfim. Nós precisamos saber se essas pessoas estão anunciando o evangelho para nós. Eu não estou dizendo que essas pessoas vão dizer assim, eu aceito Jesus, e no outro dia, puf, foi transformado e daqui a pouco todo o conhecimento bíblico foi colocado dentro da cabeça deles. Não. Mas se alguma pessoa disser para você, vamos por esse caminho, você tem que saber que tem que perguntar, tem que ler, tem que pesquisar se esse caminho é o caminho que Deus quer que vocês sigam. Que vocês sigam. Que vocês sigam. E aí? Será que esse é o caminho que Deus está pedindo para que nós caminhemos? Ou eu mais dando mestres que vão me contar fábulas e contos, vão massagear o meu ego, vão me fazer cafunézinho na cabeça, mas deturpam a palavra de Deus. Entendem? Então, quando nós formos olhar para uma aquele olhar de tipo, mais ou menos assim, todo mundo tá errado, só eu tô certo, alguma coisa assim nesse sentido. Mas a gente vai analisar. E a grande sacada tá aí, cara. Não em analisar as pessoas, mas a palavra tá aí para analisar você. A palavra tá aí para eu me analisar. Porque quando nós enxergamos os erros nas outras pessoas, é moleza, é beleza. Mas quando a gente vai fofocar de uma outra pessoa ali, a gente não pensa que isso não é da vontade de Deus. E pode ser que você tenha errado ontem na janta, hoje no café da manhã, hoje no almoço, ou em cada passo que você dá. Mas a palavra que vai
literalmente te corrigir, ela já foi escrita. E aí a pessoa pensa, nossa, mas a palavra vai me colocar várias proibições, logo eu não posso mais sair com os meus amigos, logo eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo. Cara, a gente já conversou sobre as obras. Se você acha que você pode construir algum altar que você possa ser salvo, isso é mentira. Isso é falácia. Nós somos salvos pela fé. E o que Paulo está tentando falar aqui é que agora nós vivemos na dispensação da graça. E eu sei que você vai dizer, não, Dudu, mas a gente tem que fazer obras assim para ser salvo sim, porque lá em Tiago capítulo 2, ele está falando justamente isso. Porque foi isso que eu me perguntei também. E de maneira nenhuma eu acho que eles estão se contradizendo, por quê? Porque tem muita gente que vai dizer, tá, beleza, eu aceitei Jesus, eu vou todo domingo na igreja, eu pulo, rastejo, dou cambalhota, falo umas línguas que ninguém entende, mas é agora, tô salvo. E aí você vai perguntar, Dudu, mas você sabe então quem tá salvo, quem não tá? Eu vou dizer, peraí, a salvação, né, igual o profeta Jonas, pertence ao Senhor. Essa eu não vou dizer se você está salvo ou se aquele está salvo. Mas a minha resposta diante do perdão de Cristo, sobre a graça que Deus Pai depositou sobre o Filho Jesus, vai demonstrar o quanto que eu sou um filho agradecido. Mas não vai comprar a minha salvação. Porque ela já foi paga. A dívida descrita que nós tínhamos foi cancelada. Em algumas versões eu acho que fala, que eu queria tanto falar aquela palavra que era mais bonita. Revogada. É que tem revogado, mas tinha uma outra que era mais bonitinha. Mas enfim, vamos nessa. Show? Nós, particularmente, né, olhando assim, eu achei que era um capítulo muito pequeno. Achei que a gente ia terminar em uns 20 minutos, mas isso serve para dar exemplo para nós também do quanto que é precioso o Espírito. Mas o quanto nós precisamos das outras pessoas também, para que elas possam dizer aonde nós falhamos. Não, eu não estou dizendo que, tipo, para vocês olharem o vídeo e dizer assim, Dudu, olha, o que provavelmente vai acontecer, né? Já aconteceu até. Faz um vídeo mais curto que o pessoal vai assistir. Esse não é o meu objetivo. E um abraço pro meu amigo lá, que não vou falar o nome, e ele sabe quem ele é. Então tá, beleza. Porque se eu quisesse fazer sucesso, ficar famosão ali e tal, não sei o que, é a coisa mais fácil do mundo, meu amigo. Eu gastava menos. E eu acho que já estourava aí um mês. Mas o caso é que apesar de Deus amar a humanidade a ponto de entregar o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não muda o fato que eu sou pecador. Não muda o fato que eu sou carente dessa graça, que eu sou carente do amor de Deus. E que, apesar de nós sermos instrumentos na mão do Senhor, isso não é motivo para nós nos gloriarmos. Isso é motivo para agradecer. E você vai dizer, não achei qual foi o meu propósito de vida. Eu vou dizer, cara, você teve um milagre de conhecer a Cristo. De poder dizer sim ao Criador do Universo. E poder pedir sabedoria para Ele, para interpretar as palavrinhas que Ele colocou nesse livro. Lógico, falando dos autores, da inspiração divina, disso, daquilo, lógico, a gente pode ter um debate teológico aqui sobre inspiração, mas o que eu estou tentando dizer é que, cara, você tem acesso
a Deus. Nós temos um mediador, Cristo Jesus. Nós já não estamos libertos, né, das nossas vontades, mas da tirania das nossas vontades. Deus, ele pode dar o escape para a gente fugir do pecado. No sentido que eu digo e afirmo com todas as palavras que você não escorregou no pecado ontem. Você pecou porque você quis. Eu não escorreguei no pecado ontem. Aí você dizer, mas daqui a pouco eu estava conversando, daqui a pouco foi. Quer dizer, problemático isso, né? Então por isso que Paulo vai falar nas cartas dele sobre a luta entre a carne e o espírito. Show? Demos já uma aliviadinha já nesse processo de entendimento da palavra? Vamos continuar? Então agora Jesus, através do seu sacrifício, estava formando um só corpo. Show? E Paulo vai falar no versículo 7 do capítulo 3 de Efésios, assim: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e de demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que a gente já falado um pouquinho antes agora, né? Que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. E agora a gente volta para o que a gente comentou bem no comecinho. É legal nós sabermos que Deus já conhece tudo, né? É legal nós termos a compreensão de que Deus amou o mundo independente se você ia negá-lo ou aceitá-lo. E se entregou por nós justamente por esse amor que é incompreensível. É incompreensível o perdão. Eu não quero perdoar. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer aquilo. E às vezes a gente pode usar exemplos bons, né? O perdão, às vezes, ele liberta aquela pessoa que está precisando do perdão, mas ele liberta você também. Porque você não é perfeito, meu amigo. Você não é o alecrim do campo. Não, é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Você vai olhar para alguém do teu trabalho e você vai perdoar essa pessoa. Porque ela não é perfeita. E nós agora criamos alguns pedestais aos quais a gente coloca tais pessoas em tal posição. E tudo que a gente faz é não caminhar com essa pessoa. É colocar peso nos ombros daquela pessoa, dessas pessoas. E pode ser que você seja um dos caras que já está carregando um pezinho violento, porque eu vou contar uma coisa particular minha. Eu odeio elogios. Eu odeio. Uma coisa que eu não gosto mesmo é ser elogiado. Por quê? Não é porque eu não quero melhorar ou porque eu sempre vou tentar ser alguém melhor. Mas é porque a expectativa das pessoas aumenta. Vamos dizer assim, em relação a mim. Mas eles não devem depositar as expectativas em mim. Apesar de a gente contar com as pessoas, conversar com as pessoas, confiar algumas coisas das pessoas. Mas a expectativa maior delas deve estar em Deus. E não em mim. O chefe não tem que olhar para mim e dizer parabéns, você é muito bom. Mas ele tem que olhar para os céus e dizer graças a Deus. Mandou um cara que não é tão ruim assim. Sabe, alguns exemplozinhos que a gente pode ter mais prático, né? Fica mais prático entender. Porém, algumas coisas não são vindas da palavra. E é isso que vocês têm que pesquisar. Vamos nessa então? Para que agora, pela igreja, quem é a igreja? Quem é a igreja, Daís? Você é a igreja? Você é a igreja. Você é a igreja. E eu? Você também. Então nós somos a igreja. Agora está um pouquinho melhor. E eu sei que a gente pode entrar também em outro debate teológico nessa questão da igreja, mas
Eu acho que é eclesia, né? A palavra em grego, que se traduz como chamados para fora. E o que eu tô vendo ultimamente só são pessoas que são chamadas para dentro. Não dentro do corpo do Cristo. Não dentro do um só corpo. Mas dentro de apenas um grupo. Inadmissível. Facções. Algumas recolhendo pessoas puras de coração. Relativamente, claro. Pessoas que inocentemente seguem outras com um cabresto ou até mesmo com uma venda. Guias cegos. E quando Jesus abre os nossos olhos, o que acontece? Nós somos intimidados pelos fariseus e pelos escribas. Por quê? Porque vai estragar o nosso clube religioso? E aí? Coisas para refletir, né? Então, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. A gente ia entrar aqui numa questão sobre não é a confiança, não seria a honra também, a honra de Deus. Deus está sendo questionado por essa criação. Talvez já foi por mim, já foi por você. Mas pode estar sendo questionado também por outras pessoas, ou outros seres. Não digo outros deuses em si, né? Mas se nós cremos, temos pouca informação, né? Que Satanás tenha, vamos dizer assim, sido um anjo, que se rebelou contra Deus, vamos falar dessas palavras assim, e foi punido, ele ia ter o mesmo direito de olhar pra gente e dizer, ó, esse homem aí também tem que morrer. Enfim, então é como se fosse a honra de Deus que tivesse sido provada. E a gente não tem tempo para abordar literalmente esse assunto. Quem sabe nós tenhamos chance, mas olhar justamente para, cara, vamos entender isso aqui junto. Vamos ser realmente o corpo de Cristo. Vamos entender o que é comunhão. Show? Vamos continuar? Então, segundo o eterno propósito que é em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então isso já destrói, apesar de nós ter um intermediador que foi Cristo Jesus, isso já destrói algumas arrogâncias de algumas denominações, dizendo, nossa, mas eles chegam adiante de Deus, como eles podem fazer isso? Vamos usar outra pessoa. Olha a arrogância do homem se chegando a Deus sozinho. Queridão, vamos ler a Escritura. Vamos aprender junto. Vamos parar de só isso, só aquilo. Isso só entristece o coração de Deus. Só entristece o Espírito Santo. Você acha que ele está muito feliz com essas coisas? Vem acontecendo por aí. Os caras vendendo óleo ungido, os caras vendendo vassoura que varre os pecados, sei lá como é que é. Meu amigo Caio Fábio esses dias fez um vídeo, e olha que eu não concordo totalmente com tudo que o Caio Fábio fala, mas ele fez um vídeo. Meu amigo, se Jesus ungia com óleo, era porque era Jesus que estava ungindo com óleo, não era o óleo que era ungido. Se tinha uma analogia de passar óleo na cabeça das ovelhas num sentido de proteção contra os animais, insetos e blá blá blá, não sei o que e tal, enfim, os insetinhos, as moscas, a larva e blá blá blá. Não distorça isso para, como é que eu vou dizer, para colocar vírgulas, pontos e is
na tua suposta autoridade. A autoridade não é cobrada. Primeiro que, se essa autoridade não estiver debaixo do cabeça, que é Jesus, não é autoridade. Existem dois tipos de autoridade que nós estamos falando aqui, né? Agora a gente só está falando da espiritual, da religiosa em si, né? Mas também existem as autoridades em si que ocupam cargos em sentido de, na época de Jesus em si, de reis, disso, daquilo e tal. Tanto que, eu gosto muito de algumas histórias bíblicas, que alguns desses que se achavam igual a Deus, foi mostrado para eles que eles não eram nada. Até porque a palavra nos dá uns conselhos bons, sabe? Aquele que acha ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si próprio. Legal, né? Legal a gente aprender com a palavra. Mas é mais legal ainda a gente viver a palavra. Isso é difícil. Isso é difícil. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. O que ele quer dizer aqui? As pessoas estavam ficando tristes, né, cara? Pô, o cara que diz que é enviado de Deus tá lá preso, mano. Paulo. Se ele fosse o bonzão, o que ele ia fazer? Ia destruir aquela cela lá e ia fugir. Mas aí existem outras histórias, né? Como a gente não lê só uma partinha, a gente vai ver até louvores derrubando celas. Até louvores salvando vidas. Pera aí, não se mata. Tá todo mundo aqui, ninguém fugiu da prisão ainda. Enfim. E agora, a parte mais, não digo mais importante, né? Porque toda essa parte aqui, só se a gente entender toda essa parte aqui, ou pelo menos só essa partezinha aqui, já é uma coisa muito legal para nós. Mas nós vemos Paulo fazendo uma oração pelos Efésios. E não só pelos Efésios, dá para perceber aqui justamente que ele tinha um carinho por os santos que se reuniam em Éfeso, mas ele também demonstra alguma coisa que vem dele, ou no caso vem do Espírito, né? Porque se viesse da carnalidade dele seria muito problemático. Aí ele coloca assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. E aí? Conectou a mensagem? O que nós estávamos falando agora com essa mensagem? Ou ainda não? Para que Cristo, escuta essa, meu amigo, que vocês precisam escutar isso. Eu precisei escutar isso, eu preciso ainda escutar. Eu espero que eu tenha um gravadorzinho, esse vídeo fique, um outro dia eu veja isso, porque pode ser que eu esqueça disso. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, uma das coisas que ele pede não é que a gente tenha um curso de teologia. Tudo que ele pede não é que a gente esteja com um grupinho que se diz religioso. Tudo que ele pede não quer dizer que a gente tenha uma fama violenta sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro. Mas é o que ele está pedindo aqui? O que ele está pedindo em oração a Deus? Que as pessoas tenham essa consciência. Que pela fé em Cristo, no nosso coração, habite o amor de Deus. Que nós estejamos arraigados, fundados em amor. E aí, perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade. Conhecendo assim o amor de Cristo, que exerce todo o entendimento, para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus.
E aí você vai ter algumas perguntas no seu coração, na sua cabeça, vai ficar isso e aquilo, mas eu já falei, um segredinho nosso, estude, pergunte, primeiramente para Deus, né? Ora para Ele, pede que o Espírito Santo lhe conceda sabedoria, para que você compreenda essa palavra, essa mensagem. Depois, de repente, nós podemos usar as outras pessoas, porque foi assim que Deus exortou a humanidade. Ora, Ele, apesar de falar boca a boca, Ele usou a humanidade como instrumento, no sentido de que homens, profetas, igual Paulo falou nesse capítulo aqui, eles falaram aos reis, ao povo. E aí, qual foi a decisão do povo? E se eu perguntasse hoje, qual é a tua decisão? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de que em nós opera. A esse, glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então, conhecer o amor de Cristo excede todo o entendimento que nós possamos chegar, mesmo se a gente dizer o amor de Deus é infinito. Essa palavra ela tem um limite. Não, mesmo uma palavra que diga eterno, ela está limitada, porque nós podemos até ter uma ideia de vida eterna, até uma ideia de como vai ser, algumas coisas nós temos já na Escritura, mas olhos não viram, ouvidos não ouviram. O quê? O que Deus preparou para quê? Para nós, pode ser. Para certo? Então eu gostaria que você pensasse nisso. Pensa nisso, cara. Pensa nisso. Você pode estar achando que não, mas vai ter pessoas que vão me perseguir, vai ter pessoas que vão me excluir, vai ter pessoas que vão fazer isso e aquilo. Cara, o apóstolo Paulo dá um exemplo de vida que ele reputou tudo por perda, por amor a Cristo. E eu estou disposto. Se precisar perder meu emprego, meus 2 empregos, eu perco por amor a Cristo. Porque se a gente for perseguido pelo que é o Evangelho, por seguir Jesus Cristo, tudo certo. Mas agora pelo que não é o Evangelho, aí se torna problemático. Então, hoje eu faço a minha oração como Paulo fez. Que nós cheguemos a conhecer esse amor que excede todo o entendimento. E eu garanto que se você só molhar o pezinho, meu amigo, já dá para viver tua vida inteira seguindo a Ele. Onde o fardo não é pesado. Onde ali nós encontramos descanso. Onde o que parecia difícil, impossível, nas mãos de um Deus tão grande, é muito pequeno. Eu não estou dizendo que Ele vai resolver todos os seus problemas. Não, meu amigo, nós não estamos vendendo Jesus ou colocando Ele aqui numa vitrine. Pelo amor de Deus. Nós estamos oferecendo a você o que foi oferecido para nós. Cristo Jesus. E eu sei que se você desenvolver um relacionamento com Ele, muita coisa vai mudar. Eu oro para que os pregadores que nós temos no Brasil aí preguem a palavra de Deus. Eu oro para que nós, na nossa vida cotidiana,
nós consigamos fazer a vontade de Deus. Eu oro para que fama, isso e aquilo, dinheiro, poder, o poder errado, né? Na Bíblia a gente vai ter outro tipo de poder, mas o poder eu sou um cara de poder, tenho dinheiro, fama, essas coisas e tal. Não seja o que aquece o nosso coração. E por mais que eu não concorde com a doutrina se não me engano, o John Wesley falou disso, até os Mormons pregam sobre isso, alguma coisa assim, no sentido de que nós temos que sentir o nosso coração aquecido. Eu espero que o teu coração se sinta aquecido por Cristo Jesus. Pelas palavras, quando as palavras são citadas, teu coração queime. Quando um louvor que é cantado a Deus, não aos homens, a Deus, mas que os homens tenham conhecimento, que isso são louvores, são palavras, foram retirados das Escrituras, são verdades eternas, que aí sim, nosso coração aqueça. Mas se forem só letras jogadas numa melodia, elas não são nada. Que a nossa pregação, se for só os nossos achismos, também não vai ser nada. Mas agora, se nós pregarmos o que foi revelado ao apóstolo Paulo, tá certo que nós não sabemos de tudo que foi revelado a ele, mas muita coisa a gente sabe. A gente tem os evangelhos para ler o que Jesus fazia, como Jesus fazia. Mas se nós nos dedicarmos um pouquinho a conhecer essa pessoa, Jesus, esse Deus maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, muita coisa vai mudar na nossa vida. Na minha mudou. É provável que ainda mude mais. Mas eu oro também para que o Senhor aumente a minha fé. Aqui está ao contrário, né? Aumente a minha fé. Aumente a nossa fé. Porque quando pecam contra mim, eu que sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, é difícil perdoar. Mas quando eu olho para mim novamente e para o sacrifício de Jesus, eu vejo que os meus meros pecados, que às vezes eu nem conto todos, né? Eles não são nada, muitas vezes, para, como é que eu vou dizer, comparado, né? Com, às vezes, o que um conservo, às vezes com um irmão, com um amigo, faz para nós. E mesmo que seja muito difícil perdoar, eu sei que esse é o caminho para eu ser liberto dos meus desejos malignos, do meu coração. Porque o que eu quero agora, igual disse o apóstolo Paulo, é que habite em nosso coração Cristo Jesus. Que cresça em nosso coração a vontade de conhecer a Ele. Amém? Eu ia dizer, posso ouvir um amém ou ouvir um amém? Então, tecnicamente, galera, esse foi o Bíblia Live de hoje. Cara, tem alguma dúvida ou falei alguma besteira? Comenta aí, mano. Tem muita coisa da gente falar. Eu poderia ter citado o profeta Isaías falando sobre plenitude dos tempos. Nós poderíamos ter citado Gálatas 3. Vai lá e lê. Gálatas 4. Falando sobre a lei, de um tutoriamento que nós tínhamos, mas agora não. Agora nós estamos em uma outra época. Na época da graça. Onde a gente tem segurança de que nós estamos em Cristo. E que muitas vezes são os homens que nos colocam inseguros. Então que cheguemos confiadamente ao trono de Deus. Que sentemos com Ele, vamos dizer assim, vamos ceiar com Ele, cara. Hoje é um dos dias que aqui em casa a gente comemora, a gente coloca, a gente faz uma santa ceia. Porque Ele não disse,
em templos religiosos, em construções feitas por mãos humanas eu habitarei. Não. Aonde que ele ia habitar? Em nós. É o quê? Em nós. Em nozes? Tô brincando. Cara, a Bíblia tá aí. Existem muitos estudos. Existem muitas pessoas, não precisa ser eu não, hein? Deus me livre. Deus me livre de ser um cara tipo, que seja, vamos dizer assim, sempre requisitado como referência. Mas se for a vontade de Deus, que isso aconteça. E eu estou disposto que isso aconteça também. Show? Talvez não seria o desejinho do meu coração, porque pregar a palavra de Deus envolve muita responsabilidade. Pregar a palavra de Deus, ela envolve comprometimento. Pregar a palavra de Deus talvez não precise de sons aleatórios saídos da nossa boca. Mas ela precisa de fé, ela precisa de atitude. Para o que eu vou fazer depois que acabar essa live? Para o que eu vou fazer amanhã no meu trabalho? Para o que eu vou fazer amanhã quando eu ver alguém chorando? Para o que eu vou responder quando alguém chegar a você e dizer assim, poxa, estou pensando em tirar a minha vida. Então que nós cresçamos em conhecimento, que o nosso coração esteja arraigado em Cristo Jesus e no seu amor. Show? Legal? Então agora, eu sei que essa pergunta é para mim também, porque é o que eu acabei de mencionar, mas o que você vai fazer agora? E aí? O que você tem de bom para oferecer para o mundo? Não estou falando das suas habilidades em futebol, isso, aquilo, blá 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 blá. Mas aonde você estiver, meu amigo, seja a luz, porque o sacrifício dele tornou nós templos do Espírito Santo, e a nossa luz que elas têm que refletir, cara, ela tem que iluminar o ambiente que nós estamos. Pode ser que seja difícil. Por quê? Porque muitas vezes a nossa carne ofusca a luz de Cristo. Os nossos defeitos, nossos erros, nossos pecados já conhecidos pelas pessoas ofusca a luz de Cristo. No sentido de que as pessoas vão olhar para isso. Mas que nós possamos viver um pouquinho mais a palavra e sermos corrigidos por essa graça. E aí sim, sermos luzeiros, sermos luz mesmo. Para ser colocado num ambiente não de destaque pelo poder, mas no ambiente que formos colocados, nós podemos iluminar. Show? Eu sei que estou tentando acabar essa live faz 4 vezes já. Mas cara, minha preocupação é com você. A minha preocupação é com a tua família. É com a minha família. É com a eternidade. É de viver o reino de Deus aqui. É de saber que Jesus Cristo, através da tua vida, está sendo glorificado. Que nós possamos ser cartas vivas nesse mundo. E para finalizar, uma frase que eu escrevi esses dias é que eu oro para Deus que eu não seja uma catarse de algum movimento ou grupo, né? Um projeto de uma catarse, um ser que se deixa levar pelas emoções, pelo isso, por aquilo de um determinado grupo ou movimento. Mas eu oro a Deus para que eu seja adoração viva e não somente o produto de uma catarse coletiva. Show? Valeu, galera. Compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. E lembre-se, pesquise, duvide. Não duvide de Deus,
da mente do homem. Às vezes as idealizações dele podem ofuscar um pouquinho a luz de Cristo. Eu sei que você deve estar pensando, não, mas nada pode ofuscar Jesus. Não, sim, claro, eu não estou falando disso. Mas eu estou falando do sentido de que nós às vezes mostramos muito mais a nossa carnalidade em palavras, mesmo que a gente pregue, e acabamos mostrando menos a Cristo. Então, pregue a Cristo. E se necessário, use palavras. Show? Valeu!